meu querido, fala minha querida, a graça e a paz de Cristo esteja contigo, amém? Meu nome é Valdo Alisson e esse é o IBM Cast, o podcast da Igreja Batista de Montese. E hoje estamos aqui com nossos queridos irmãos para estarmos realizando aqui mais um episódio para esse IBM Cast, para esse podcast que está um sucesso, que está atravessando o mundo e levando e abençoando muitos irmãos e irmãs por esse mundo afora. E assim fala a palavra de Deus, que nós temos que pregar e levar o evangelho a toda criatura, aos confins da terra. Estamos aqui gravando esse episódio para isso, para glorificar a Deus, mas também para levar informação e abençoar a esses irmãos e principalmente aos nossos irmãos da Igreja Batista de Montese. Estamos com 3 aqui, Wendel Gomes, Felipe Freitas e Denis Silva. Hoje nós estaremos conversando a respeito de contexto social, de cultura. Esses irmãos que vieram de outras denominações e encontraram aqui na igreja, principalmente na Igreja Batista de Montese, se encontraram e gostaram, né? Foram atraídos por alguma coisa e hoje estaremos conversando com eles para saber um pouco mais do que o atraiu aqui para a Igreja Batista de Montese. Então sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer enorme, fico muito feliz em estar dividindo esse espaço com vocês, grandes irmãos, evangelistas. O nosso querido irmão Denis, que é o líder de Ministério de Mídia, uma bênção aqui na nossa igreja. Então vamos dar início a mais um episódio do IBM Cast, né? A experiência de mudar de igreja, ela pode ser desafiadora, especialmente quando se vem de um ambiente com a cultura e tradição que são um pouco diferentes. Para um recém-batista, essa transição envolve não apenas a adaptação a novos costumes e práticas, mas também a construção de novos relacionamentos e a compreensão da estrutura de teologia e da igreja local. E como esse processo ocorre? Quais são os desafios e as melhores formas de se integrar à nova comunidade de fé? São essas questões e outras perguntas que estaremos realizando hoje e esses queridos irmãos estarão respondendo a você que está nos ouvindo e a você que está nos acompanhando aqui através do canal da Igreja Batista de Montese. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Wendel Gomes, seja muito bem-vindo, Felipe Freitas, Denis Silva. E eu queria primeiro as considerações iniciais, começando aqui pelo Wendel. Wendel, quem é o Wendel Gomes? Faz um resumo, pode fazer um resumo, mas como foi a sua conversão, em qual igreja, qual denominação você começou e quando você chegou aqui na Igreja Batista de Montese? Amém. Meus amados irmãos, primeiro é um prazer, né, estar aqui participando do podcast da nossa igreja. Deus abençoe a todos vocês. Meu nome é Wendel Gomes, né, Francisco Wendel Gomes da Silva, só Wendel, né. A minha experiência foi a seguinte, né, eu primeiramente lendo a palavra de Deus, por conta própria, Deus tocou no meu coração para começar a ler aquele Novo Testamento pequenininho, e fomos lendo ali os evangelhos. Deus foi tocando no nosso coração, foi trabalhando, e em um certo momento a minha prima me chamou para ir para a igreja dela, Assembleia de Deus, e primeiro, segundo culto, por ali, houve aquele momento, né, depois da palavra que é o apelo, né? Sim. E eu me vi realmente assim numa situação onde eu não conseguia ficar sentado ali. Eu senti realmente uma força me atraindo, de maneira que eu não conseguia ficar ali. Sim. E então eu fui lá na frente e aceitei a Cristo ali na Assembleia de Deus, ministério... Você pode falar ministério? Pode falar, né? Ministério Bela Vista, uma bênção. Vou lá até hoje, de vez em quando conheço os jovens lá, conheço todo mundo. O pastor de lá também é uma bênção, certo? E é isso. Isso há uns quase 20 anos atrás, talvez. É importante você falar isso porque o intuito do episódio não é nem, vamos lá, separar, né? Mas o intuito do episódio é conhecer um pouco mais, né, as decisões, né, como é que é o ambiente, mas ressaltando sempre que nós temos queridos irmãos na Assembleia de Deus, né, e são irmãos que são bênçãos, né, que eu conheço bastante, então é um episódio para falarmos sobre essa mudança, né, essa saída da Assembleia ou de qualquer outra denominação e para a Igreja Batista de Montese. Agora, eu queria falar com o Felipe Freitas. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio mais uma vez. Felipe,
as minhas considerações do Wendel, né? Como foi a conversão, de qual igreja você veio, e aqui, tá desde quanto tempo aqui na Igreja Batista Montese? Microfone para ele. Eu acho que eu estou há uns 3 anos. 3, né? Mais ou menos uns 3 anos para 4 anos. Certo. Você, Felipe Freitas. Oi, meus irmãos. É um grande privilégio, né, fazer parte aqui desse podcast da Igreja Batista de Montese. Eu me chamo Felipe Freitas, sou evangelista da igreja. E, assim, como foi o processo da minha conversão, né? A minha esposa, ela foi fundamental para mim conhecer a Jesus Cristo. Eu lembro que eu não cresci em um berço evangélico. Minha família se converteu, meu pai se converteu já quando eu já estava na adolescência, junto com a minha mãe. Às vezes eles me levavam para uma igreja batista, mas eu não tinha... Então, seus pais se converteram na Igreja Batista? Na Igreja Batista, certo. Né? Então, eu já tive um contato com a Igreja Batista desde jovem, mas nunca me firmei, né? Fui para o mundão, aproveitei, entre aspas, né, a vida do mundo aí, e conheci a minha esposa, e eu lembro que uma certa noite ela recebeu uma mensagem de uma amiga. Na época ela estava afastada do evangelho, estava afastada da igreja, e ela recebeu uma mensagem do evangelho, e aí essa mensagem falou muito ao meu coração, né? E através dessa mensagem eu passei a escutar o evangelho. Eu comecei a todos os dias pela manhã, comecei a baixar esses vídeos, esses pequenos vídeos que falavam sobre a vida de Jesus, sobre o evangelho de Jesus, e aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e me levou, né, até a conversão. E aí não tinha nenhuma igreja ainda que eu fazia parte, eu com a minha esposa estava afastada, a gente decidiu visitar uma Assembleia de Deus bem próximo de casa, e ali já com o meu coração, com o entendimento do Evangelho, decidi aceitar Jesus, né, como meu Senhor e Salvador. Mas assim, a gente não ficou nessa igreja da Assembleia de Deus próximo lá da minha casa, a gente... passou a visitar outras igrejas, e aí eu tive contato com um blog batista, um batista independente, e nesse blog tinha a confissão de fé dos batistas, né, tinha a história dos batistas. Então eu passei a estudar tanto a Bíblia, depois da minha conversão, e também passei a estudar as confissões, né, e aí me vi à procura de uma igreja batista, e aí procurei uma igreja batista próximo da minha casa. Nessa igreja... Foi uma igreja que eu aprendi muito, né? Me batizei nessa igreja, mas com mais ou menos 1 ano e alguns meses, eu junto com a minha família, nós saímos por questões doutrinárias, e aí eu passei a visitar uma Assembleia de Deus próxima de casa. E nessa Assembleia de Deus, o nível de conhecimento era até maior do que a própria Igreja Batista, né? Um pastor totalmente preparado, meu ex-pastor da Assembleia, uma igreja muito bíblica, né? Porém, como eu já tinha, né, a minha base nas questões da doutrina batista, bem batista, então tinha alguns pontos divergentes que não trazia paz ao meu coração, mas nunca me rebelei contra, né, sempre respeitei. Nas oportunidades que eu tive, né, na Assembleia de Deus, eu cheguei a ser professor da Escola Bíblica Dominical, eu também tinha a oportunidade de estar sempre levando a palavra, e nunca fui contra, assim, abertamente, né, contra... É uma característica da Assembleia, né, essa oportunidade, né, assim, vamos dizer, essa oportunidade para irmãos que às vezes não estão fazendo um curso de teologia ou alguma coisa assim, mas que em algum momento desperta, né, no pastor ali alguma fala, alguma coisa. O pastor da Assembleia ele busca, né, esse ponto, e aí ele traz aquele irmão para a oportunidade, tanto para louvar como para trazer a palavra, né? Aí, na Assembleia é característico isso, dada essa oportunidade. Sim, e abrindo um adendo sobre essa questão, eu acho bem interessante falar sobre isso. Eu vejo como um ponto positivo e também tem um ponto negativo, claro, né? Mas falando de forma positiva, isso é bom porque isso a gente passa a crescer, né? A crescer na fé. Porque quando você ganha responsabilidade, por mais que você não tenha assim, um conhecimento apurado, né, ou mesmo você não tenha aquela voz para louvar, mas isso faz com que você se prepare melhor, porque sempre a qualquer momento vai ter essa oportunidade, né? Então, é uma característica das Assembleias de Deus. Perfeito. Sempre dar essa oportunidade para quem faz parte. Então, na hora do culto, né, que é na questão litúrgica, sempre as irmãs estão ali tendo a oportunidade para louvar um hino da harpa, né? Então, quem é assembleano sabe que a partir do momento que você sai da sua casa e entra na igreja, você vai ter a oportunidade ali, seja de louvar ou até mesmo de pregar, né? Então, o lado negativo é que muitas vezes tem pessoas que ainda não têm aquela preparação, né? Essa questão teológica, doutrinária, e acaba falando coisas que não convém, né? Mas
é que já é um ponto positivo dos tradicionais, né? Tanto Perfeito. batista como presbiteriano, essa questão da preparação. Mas, voltando à questão positiva, isso é bom, porque isso vai amadurecendo, o cristão ele vai buscando mais, ele vai tendo mais liberdade, né? Ou seja, ele vai tendo experiências, Sim. né? Isso traz uma segurança maior. Aí você teve a oportunidade lá, começou a pregar e depois procurou a Igreja Batista. Pronto, né? Essa Novamente. questão da transição, Sim. né? Então, como eu falei, eu cheguei a ser professor. Com 3 anos que eu estava na Assembleia de Deus, um dos pastores saiu, né, se desligou, e aí essa igreja ficou sem pastor, então eu me tornei diácono da igreja, né, me tornei um diácono, e o pastor via em mim, de certo modo, né, uma pessoa que já estava capacitada para ensinar a palavra de Deus. Então, como não tinha nenhum pastor para estar assumindo essa igreja, ele me colocou como responsável por me estar assumindo. Eu passei 1 ano assumindo essa obra, né, que ficava ali na Parangaba, uma igreja Assembleia de Deus. Eu posso dizer como se fosse uma plantação de igreja. Quando eu cheguei lá só tinha 3 membros na época, e quando eu entreguei, eu passei mais ou menos 1 ano, eu entreguei, tinha mais ou menos 9 membros, né, a gente tinha mais ou menos isso. Ou seja, eu fiz um trabalho bom, mas eu tinha algumas questões que precisavam ser tratadas, né, porque as minhas crenças... Sim. E eu vejo que é importante essa questão da crença. É muito ruim você estar num local onde você não concorda. Você está ensinando algo que você discorda, que você pensa diferente. Então, apesar de nunca ser contra a doutrina da Assembleia de Deus, de ensinar contrário, mas sempre eu trazia as perspectivas, né? Eu sempre falava sobre a perspectiva pentecostal na questão da doutrina e também tentava levar os irmãos a conhecer, né, um pensamento diferente, mais tradicional, mais batista, né? E esses pontos, principalmente sobre a questão da salvação, né, que é um ponto que eu acho que para mim é muito importante, a questão da salvação e a questão dos dons, né, que é a questão dos dons espirituais, que era um ponto também que eu discordava. Perfeito. Então, aí você chegou na Igreja Batista Montese, o quê? Há 3 anos também? 3 anos, né? Então, eu... Quem recepcionou você? Quem foi recepcionando você? Foi você. Ah! Né? Então, assim, junto com a minha esposa, a gente decidiu entregar o cargo, né? Entregar o cargo. E eu queria ter paz, né? Paz no sentido assim, de adorar a Deus, um local onde há concordância. Sim. E aí a gente foi à procura de uma igreja, né? Claro, tinha prioridade de ser uma igreja batista. A gente passou mais ou menos quase 12 meses, mais ou menos isso, à procura de uma igreja bíblica, e a gente tinha algumas prioridades, né? Então, assim, durante esse mês que a gente passou à procura, esses 2 meses, a gente visitou 4 igrejas. E a gente oramos a Deus, né? Pedimos ao Senhor uma direção. E, claro, a gente buscava uma igreja que tivesse também uma base, né? Uma base para a criação dos nossos filhos, né? Porque nosso filho vai crescer na igreja. Então, uma igreja preparada. Sim. Então, essa igreja que a gente estava à procura se enquadrou muito com a Igreja Batista de Montese. E, olha, a Igreja Batista de Montese era mais longe da nossa casa, né? Era mais ou menos quase 3 quilômetros. Mas, claro, né, para um servo de Deus não há obstáculos, né? Quando a gente realmente quer servir ao Senhor, a gente quer servir o Senhor com excelência, independente da distância. Então, assim, a gente decidiu nos congregar na Igreja Batista de Montese. Perfeito. Perfeito. A Igreja Batista de Montese tem essa característica, né? De ter irmãos que moram um pouco mais distante, mas que é uma forma de acolher, né? Parece que a Igreja Batista de Montese acolhe além da seriedade no trabalho, né? Sim. Isso atrai muitos irmãos que querem também uma seriedade. Não que as outras igrejas, lógico, não tenham, mas os irmãos se dão muito bem aqui na Igreja Batista de Montese. Agora sim, Denis Silva, né? Nosso líder, nosso chefe aqui é o chefe, viu? Ele que manda em tudo, ele que coordena. Se ele quiser cortar aqui a imagem, deixar só ele corta. Os 3, ele faz tudo aqui. Grande Denis Silva, é um prazer enorme estar com ele aqui, participando do nosso episódio. Denis, tua trajetória, como é que foi a conversão da Assembleia para a Igreja Batista de Montese ou para outra Igreja Batista, depois para cá? Conta um pouquinho aí, resume. Vamos lá. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, né, debatendo um tema muito necessário. Verdade. Que na época não tive um tema, assim, nunca tinha ouvido falar, né? Então eu tive que sofrer sozinho, né? Penar sozinho. E é interessante poder compartilhar com os irmãos sobre a nossa trajetória, nossa experiência. Gostaria de falar que aqui não é nenhum debate, não é nenhuma discussão, não é querendo ser melhor que os outros, né? Mas que a gente possa juntos criar uma ideia de como essa adaptação, né? Para que outros irmãos também possam também se preparar
na transição de uma igreja a outra. Meus pais se converteram antes de eu nascer, né? Então eu nasci num lar cristão, fui apresentado na Assembleia de Deus em 96 e desde lá eu nunca me desviei, né? Claro que tem as suas dificuldades, tem as suas fases, né? Como todo cristão tem, mas eu nunca me cheguei ao ponto de não ir mais para a igreja, né? Você vê em muitos ministérios, né? A mídia sempre foi o meu forte, né? E até que em 2017, em meados de 19 de março de 2017, fez agora 8 anos, né? Eu decidi mudar de igreja, muito pelas questões culturais, doutrinárias, que era algo que eu comecei a me incomodar, tinha algumas diferenças que eu não estava muito bem adaptado, e por mais que eu tentasse lutar, né, por uma mudança na igreja, a gente sabe que quando a gente tem uma diferença doutrinária ou algum costume que é diferente do outro, muitas vezes não é saudável você lutar contra o próprio pastor, contra a própria igreja, para que a igreja se adapte àquilo que você tem interesse, né? Então, chegou um ponto que eu parei, orei muito a Deus. Deus, de fato, eu tenho entendido que chegou a hora de eu mudar, de eu buscar uma igreja em que eu consiga, junto com outros irmãos, crescer, que eu já não estava crescendo tanto, não porque eu não tivesse um bom pastor, muito pelo contrário, eu tinha um excelente pastor, mas questões doutrinárias mesmo, cultura, costumes, já não estava me fazendo com que eu servisse com qualidade, como eu esperava. E é isso. Perfeito, né? Chegou aqui na Igreja Batista de Montese? Quando? Eu cheguei em 19... Na verdade, eu comecei a visitar em novembro de 2016, mas de imediato eu me firmei mesmo em 19 de março de 2017. Foi quando o pastor me apresentou. Foi algo muito surpresa, eu não sabia, né? Eu vim pro primeiro culto à noite, aí ele falou: irmão, levanta aí, o irmão Denis quer entrar na igreja. Aí eu? Não, negativo. Aí eu não tinha mais opção, né? A igreja toda soube, né, que eu queria entrar. Aí desde esse dia eu comecei a vir e tô aqui até hoje. É isso, né? Tá aí, pronto. Uma livre, espontânea pressão. O Denis é membro de nossa igreja desde 2017. É benção, né? Tem demonstrado carinho enorme pela nossa igreja. Mas vamos lá, vamos às perguntas, né? E a primeira pergunta, ela é bem direta. E eu acredito que muitos os irmãos que estão aqui, eles vão responder aí com bem, vamos dizer, com detalhes, porque acho que é um dos pontos mais importantes nessa mudança, né? Ao ingressar em uma igreja batista, um recém-chegado pode notar diferenças na liturgia, né, na forma de governo da igreja, na ênfase doutrinária e até no estilo de comunhão entre os membros. Se a pessoa vem de uma denominação com uma estrutura hierárquica rígida, por exemplo, pode levar um tempo para se acostumar à autonomia congregacional, que é a característica das igrejas batistas pelo Brasil. Qual o maior choque cultural que vocês enfrentaram na mudança? Começando pelo Wendel. Bom, antes de responder, eu acho que eu não respondi a primeira questão. Aliás, acho que eu fui muito breve, porque eu só falei da conversão, mas eu não falei da transição. Né? Rapidinho. A minha transição, seguinte, eu tive o choque doutrinário, certo? Mas só que na época eu estava tanto ensinando também na escola bíblica, como eu também era líder dos jovens. E eu tinha na minha mente de já querer sair da igreja só por essas questões doutrinárias, não nada mais além disso. Porém, a minha esposa, ela não queria sair, né? E eu sou uma pessoa que prezo muito pela vida espiritual dela. E se a gente saísse naquele momento, eu temia, né, que isso fosse abalar ela espiritualmente, né? E a nossa família era toda lá da igreja, aliás, a família dela, né? Porém, eu conseguia me manter, digamos assim, sem entrar em rinchas teológicas com a minha liderança, né? Eu conseguia lidar com a situação e continuar ali ensinando também os jovens e tal, respeitando a doutrina da igreja, enfim. Mas chegou no momento em que a gente se encontrou com um abençoado lá
E o abençoado pegava muito no nosso pé e chegou no momento que não dava mais, porque já estava nos atingindo muito, né, a nossa vida espiritual, psicológica, enfim. E chegou um momento onde eu disse para minha esposa, olha, a gente está sendo muito atingido, se eu não fizer nada, eu vou estar sendo negligente com você e a gente vai ter que sair. E aí nós conversamos com o pastor, explicamos a situação, não é por rebeldia nem nada, né, e tal, mas só por essa questão, foi mais por uma questão de saúde espiritual, no sentido, não que eles não sejam saudáveis espiritualmente, mas no nosso caso, é um caso específico nosso. E aí a gente começou a visitar algumas igrejas, e a gente preza muito pelo acolhimento. E algumas igrejas a gente não viu tanto acolhimento quanto aqui. E quando a gente visitou aqui, ela gostou logo, né? Então, olha, acho que vai ser ali mesmo e tal. E por mim, como eu já tinha um certo conhecimento da doutrina batista, eu já vinha conhecendo um pouco sobre as igrejas presbiterianas, igrejas batistas, e isso fez com que eu acabasse ficando aqui de uma maneira não desconfortável. Então, eu já vim sabendo, e aí já entrando na pergunta, né? O impacto, eu já vim com um impacto menor, porque eu já sabia o que me esperava aqui. Eu já sabia da teologia, é claro, que apesar de saber, existe sim o impacto porque você convive. Uma coisa é você ver as pregações, os cultos ali no YouTube, etc. e tal, e outra coisa é você conviver, estar aqui com os irmãos. Mas eu diria que para quem nunca viu, não tem uma ideia de como é que é uma igreja batista, chega de uma assembleia, sim, o impacto ele é muito grande. Em tudo, em praticamente que tudo mesmo. É claro que a mensagem central é sempre a mesma, é Cristo. Porém, a cultura, ela modifica muito. Roupas, né? Normalmente na Assembleia a gente tem muitas irmãs do coque, aquelas roupas largas e tal. Pandeiro, a gente tem ali courinho de fogo, né? Que o pessoal chama. E aqui a gente não tem tanto disso, a gente não tem muitas palmas, não é que a gente não possa bater palmas, mas não temos muito disso. A gente tem uma pregação mais, digamos assim, mais explicativa, mais expositiva, né? Algumas assembleias até têm, mas não são todas. Então você chega e a primeira coisa que você vê é a palavra. Eu creio Sim. que a explicação da palavra de Deus, o conteúdo, a diversidade de conteúdo, né, que a gente vê, né, estudos de livros completos, a escola bíblica dominical, que mais que eu poderia dizer? O layout da igreja em si, tudo isso ele influencia muito. Na Assembleia, por exemplo, a gente tem os conjuntos, né? Conjuntos de adolescentes, de jovens, separados, né? Já tem umas cadeirinhas ali, conjunto tal, senhoras, conjunto tal. Aqui não. Nas igrejas batistas a gente costuma ter todo mundo junto, né? Não tem essa separação. Existem os ministérios de jovens, adolescentes, homens, mulheres, etc. Mas no momento de cultuar a Deus, está todo mundo ali sentado um perto do outro, todo mundo junto. Então, para mim, teve um impacto? Teve, mas eu já estava um pouco acostumado. E qual desses foi o maior? Aquele que você teve mais, vamos dizer, paciência, ou orou, ou, não sei, sentiu... Quando você chegou na igreja batista, você meio que se assustou ou até gostou, alguma coisa assim, alguma mudança. Não precisa ser um choque cultural que é negativo ou positivo. Pode ser qualquer um. Então, mas qual foi o maior desses? Olha, o que me vem à cabeça no momento, eu diria que é a palavra. A palavra porque eu estava muito acostumado na Assembleia a uma pregação muito repetitiva, Sim. Com pouca profundidade. Não estou dizendo que isso seja regra, que tem muitos irmãos na Assembleia que são profundos, que diversificam, etc. Mas quando cheguei aqui, uma coisa que eu estava sentindo muita falta era sair de uma pregação que só falasse de vitória, esse tipo de coisa. Quando eu me encontrei com uma pregação que me impactou muito no quesito santidade. Nosso pastor, ele bate muito
no conteúdo da santidade, de você ser crente mesmo, você ser cristão, né? Eu até, conversando uma vez com a Vitória, eu me perguntava, onde é que esse homem tira tanto conteúdo para falar do mesmo assunto? Porque se você for ver, tem muita coisa sobre santidade, exortação, de viver vida santa, e é muito diversificado. Eu não sei, eu não conseguiria fazer isso, né? Tem um nome para isso. Tem um nome? Espírito Santo. Pois é. Não, o Espírito Santo tem que trabalhar muito ainda em mim para me chegar nesse nível aí, porque graças a Deus pelo nosso pastor. Uma mensagem em 5, mano. Aí... o nosso pastor, ele tem... Pois tem é. E às vezes só com um versículo, né? E vai. Isso é verdade. Né? Enfim. Mas a palavra foi o que me impactou mais. A palavra. Vamos lá para o Felipe Freitas. Mesma pergunta, Felipe. Qual o maior choque cultural que você enfrentou na mudança? Enfrentou, vamos dizer, positivamente ou negativamente, ou não te incomodou tanto, mas foi um choque que você notou logo de primeira quando chegou na Igreja Batista? Assim, comigo não houve tanto choque, né? Como eu falei, eu procurei logo na minha conversão uma Igreja Batista, passei 1 ano e alguns meses nessa igreja, então é um pouco parecido, né? A questão da liturgia, a forma de adorar a Deus, né? A questão do culto. Então é bem próximo assim, a essa questão cultural, essa questão da tradição. Porém, a maior dificuldade que eu tinha, né, era a questão da minha esposa, assim como o Wendel, né? Também eu zelo muito pela a fé da minha esposa, né? O cuidado. E aí, como ela cresceu, né? A mãe dela do interior, de Novo Oriente, ela é membro da Assembleia de Deus. Então, nos interior, a Assembleia de Deus realmente predomina, né? Então, ela cresceu num contexto assembleiano, desde criança. Então, assim, ela, apesar de ter passado 1 ano na Igreja Batista, mas essa questão era muito forte. Essa questão dos dons, a questão da forma de adorar o culto, a questão das palmas, enfim, a forma de cultuar a Deus assembleiano. Então, para a Kátia, era algo bem, assim, difícil, né? Então, para tentar realocar ela para um local totalmente diferente, essa questão tradicional, foi muito difícil. Mas, assim, ela sempre dizia, Felipe, será que eu vou conseguir me adaptar, né, a esse contexto? Né? Assim, não vai sim, porque o importante é a pregação, isso aí é o de menos, né? E aí o choque, né, que tanto ela teve como eu também tive, foi a questão do acolhimento. E eu acho que a forma como a Igreja Batista trata os novos membros, não somente os novos membros, mas todos, né? Essa questão da unidade é muito forte aqui no nosso meio. É uma coisa que muitas pessoas estão à procura, né? Um exemplo, o Wendel falou que o que chamou a atenção dele foi a questão da palavra. Já é uma coisa que na minha igreja tinha palavra, não é uma coisa que faltava para mim, né? O meu pastor, como eu falei, era um homem realmente muito conhecedor da palavra, conhece demais, prega demais, mas a questão, uma igreja não está ligada somente à palavra, né? A palavra é a prioridade, é importante, mas precisa do cuidado, precisa da atenção, precisa da questão, enfim, do amor, né? Complementa a outra, vamos dizer assim, porque se você tem esse carinho, esse amor, esse acolhimento e não tem a palavra, aí complica, né? E se você tem a palavra e não tem um acolhimento, vai ficar só a palavra. Então, assim, tudo se completa, né? Tudo se completa, é verdade. Então, assim, é que além de ter a palavra de Deus, né, ainda tinha um acolhimento dos irmãos. Então, quando eu cheguei aqui na Igreja Batista de Montese, foi algo que eu nunca tinha, assim, vivido ainda, né? Sim. Eu já passei como eu falei, por 3 igrejas antes daqui e não tinha vivido esse amor dos irmãos, né? Logo quando eu cheguei aqui, os irmãos já tentaram, irmão Felipe, né, o próprio Evaldo, vai ter reunião inspirativa. O que é isso, Evaldo? O que é essa reunião inspirativa, né? Não, é que a gente se reúne nos sábados. É coach? Trazer um coach aqui. Não, achei uma reunião dos homens, né? Os homens batistas de Montese. Como eu sou casado, então eu já estava incluído, né? Então, assim, eu logo no início, os irmãos me conhecem, sou bem assim, faço amizade rápido, né? Sorrio rápido. Então, sim, logo no primeiro mês já conhecia todo mundo da igreja, né? Já estava participando assim das reuniões com os irmãos e foi muito abraçado, senti amado aqui, né? E aí, assim, hoje, junto com a minha esposa, a gente diz, né, que foi a melhor escolha que nós tomamos foi realmente fazer parte da Igreja Batista de Montese. Então, eu até falei isso na quarta-feira passada na pregação, que aqui realmente eu me reencontrei, né? Eu encontrei realmente o que é viver a fé, né? Porque viver a fé não é somente a pregação em si, mas é viver a pregação, é viver as boas obras, é viver esse amor do cristão. Então aqui realmente a gente, todos os irmãos que participam, creio que podem dizer isso, né? Porque não é só comigo, eu vejo que todo mundo tem esse mesmo pensar. Então assim, logo quando eu cheguei aqui, eu vi logo essa diferença, né?
a Assembleia de Deus, lá na minha igreja, lá tinha palavra, mas não tinha essa vivência. Né? Não estou aqui falando mal, né, dos irmãos. Não, esse é o ponto. A gente não, em nenhum momento vai falar mal aqui, porque a gente gosta disso. A gente gosta desses ambientes, né, de igreja, de convivência. Mas é só essas diferenças que acontecem de uma para outra, né? E um ponto interessante de se tratar, Evaldo, porque assim, dentro da questão semanal do Assembleia de Deus, ela normalmente tem culto na terça, na quinta e no domingo. Às vezes tem até também no sábado, né? O culto das senhoras, enfim, outros encontros. Então você fica muito, a sua agenda fica cheia, né? Porque você tem que trabalhar, tem que criar os filhos, né? Tem seu tempo em casa, tem que estudar, enfim, tem outras coisas para se fazer. Então você fica muito ali todos os dias. Não é que isso seja negativo, isso é bom, né? Então quando você vem para uma igreja batista, normalmente a ideia que tem é que só tem um culto na semana, né? Apesar de ter um culto dois, na três, quarta, né? Ter um culto na quarta-feira, que é o culto de oração, sim, mas muitas vezes não dá para os irmãos ir por questões mesmo, como é na semana. E essa igreja, a maioria dos membros, né, eles moram um pouco longe, então assim, não dá para chegar no horário, então não dá para participar. Então a maioria das pessoas tem um culto na semana, que é o domingo, né? Tem os encontros nos sábados, enfim. Só que, qual é o ponto positivo, né? E aqui eu quero entrar. Apesar de na Assembleia de Deus a gente estar sempre reunido ali nas terças, nas quintas, nos domingos, mas acabou o culto, todo mundo vai para sua casa. Sim. Né? Acabou o culto, todo mundo vai para sua casa. Já na Igreja Batista não. Né? Apesar de não ter culto assim, bem frequente como na Assembleia de Deus, mas a gente tem uma comunhão diferenciada, né? A gente não está somente limitado à questão do encontro nos cultos. A gente tem os encontros da Uniban, das uniões, né? Acho que todas as uniões têm os seus encontros. Sim. Então os irmãos estão sempre ligados. Há uma conexão muito grande, né, entre os batistas. A gente tem mais eventos, né? Eventos que eu falo fora da igreja. Então, assim, coisas que eu passei mais tempo na Assembleia de Deus, eu não cheguei a viver nem a metade do que eu já vivi aqui na Igreja Batista, nessa questão da unidade e comunhão. Perfeito. Então, o que você mais, vamos dizer, positivamente, né? Deu mais aquele choque foi a recepção, aquela convivência e não só a convivência, mas a integração sua dentro dos ministérios, né? Dentro das atividades da igreja, né? E você, Denis Silva? Vamos lá. Qual o maior choque cultural que você enfrentou quando você chegou aqui na Igreja Batista? Ou em alguma igreja ou na Igreja Batista Montese? Vamos lá. Não sei se o irmão Wendel e o irmão Felipe compartilham o mesmo sentimento, mas eu acredito que quando a pessoa ela vai transitar de uma igreja para outra, eu creio que ela tem algumas bases muito firmadas e muito convictas, né? E eu não falo nem, tipo assim, a pessoa escuta pregadores conhecidos, a pessoa escuta os louvores famosos, não. Até mesmo pregações simples de igrejas pequenas, que a gente escuta, a gente sente uma diferença, né? Então a gente tem um pouco uma base ali de estar preparado. Então muitas vezes esse choque, que eu penso, ele não é um choque tão pesado quando a gente tem essas convicções. Eu acho que só em casos bem específicos, como por exemplo, a pessoa mora num bairro, ela foi para um outro bairro e aquele outro bairro só tem uma igreja batista próximo, né? E aí tem toda a questão de logística, para aí a pessoa acaba indo para uma batista por tabela, né? Então aí sim você tem um impacto muito grande. Mas a pessoa que ela tem convicção de que ela quer ir para uma igreja batista, é porque ela tem algumas bases muito convictas, tanto doutrinárias, pregação, louvor, enfim. Também é importante a gente entender que existem várias batistas com culturas diferentes. Nós temos batistas que têm a cultura muito tradicional, que isso é muito bom, só que às vezes é um tradicionalismo extremo, como por exemplo, uma igreja que não tem bateria, não tem guitarra, baixo, não tem alguns instrumentos. Louvores são mais antigos, são mais tradicionais, né? Também é um impacto. Por outro lado, tem uma igreja que já não são mais tão tradicionais assim. Já não tem mais o cantor cristão, já não tem mais aquela cultura tradicional de que todo batista, né, que se preza por batista tem, né? Mas o meu maior choque cultural, quem não é da batista, né, vai poder conhecer, mas é a sair de uma harpa cristã para o cantor cristão. Que para quem não sabe, tanto a harpa como o cantor cristão, elas são músicas traduzidas do Inário Batista Internacional. São traduções e também novas criações de compositores brasileiros. Sim. E muitas vezes essas traduções, não só a tradução de leitura, mas a tradução de ritmo musical, às vezes é a mesma música
com letras diferentes. E isso foi muito estranho para mim. Foi muito estranho, porque eu começo a cantar a música, tava super empolgado, e no meio troco uma letra, troco uma palavra, ou então às vezes tu tem um ritmo, essa música aqui e tal, e você fica, como assim, não sei o quê. Por exemplo, aquela Porque Ele Vive, né? A diferença da harpa pro cantor cristão, né? Na harpa é Porque Ele Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor no ar. Mas no cantor cristão é Porque vive está, o amanhã enfrento. Sim, vive está, não temerei. Tipo assim, é um outro totalmente diferente, né? Não é à toa que tem músicas aqui na nossa própria igreja que a gente prefere cantar o da harpa do que cantar o do cantor cristão, porque é tão diferente. Sim. Como a harpa ela tem muita influência, né, no mundo todo, a gente acaba preferindo a versão da harpa do que do cantor cristão. Mas algumas músicas não dá, como é tradição de muitos anos, a gente acaba cantando o cantor cristão mesmo, mas foi um impacto muito forte. Agora, um impacto para mim que foi muito positivo aqui foi a liturgia, de ter um cantor cristão, de ter os louvores, ter a mensagem tudo separadinho, né? Como já tinha na Assembleia, no qual eu participava, e também costumes musicais, né? A gente não se prende a louvores antigos de 1990, Grupo Logos, Diante do Trono, a gente quebra um pouco as barreiras, né? Claro que respeitando uma letra bíblica, um louvor saudável. E isso foi o que mais me encantou aqui na igreja. Foi a fácil adaptação, foi esses costumes que tem em muitas igrejas e aqui também tem. E a maior dificuldade foi a transição da harpa cristã para o cantor cristão. Tá aí, legal. Cada um com a sua experiência, né? Cada um com a sua particularidade. Sim, pode pegar aqui. Fazer aqui um breve comentário, né? Essa questão do choque cultural, para não esquecer. Uma das questões culturais também que a gente, quando vem da Assembleia de Deus para a Igreja Batista, é a questão dos glória a Deus, né? Verdade. Glória a Deus, aleluia, né? Então, assim, uma vez a gente está pregando ali, aí os irmãos estão dando glória. E assim, como eu tinha a oportunidade de estar sempre levando a mensagem da Assembleia de Deus, e quando eu vim para a Igreja Batista, foi um choque para mim, né? Quando o pastor Leonardo me deu a oportunidade para estar ministrando aqui uma mensagem no culto de oração. E aí eu pregando ali empolgado, né? Aquela empolgação um pouco meio... Esperando aquele aleluia, aquele glória, né? Aquele aleluia. Glória a Deus. E os irmãos tudo calados, né? Então, aquele assim, arabassuricana. né? Então, assim, e aí eu pregando ali, empolgado, né? Olhar para os irmãos, eu enfatizava a palavra, e os irmãos tudo olhando para mim assim. Aí, assim, para quem não está adaptado ainda, isso é um choque muito grande. Você será que eu estou falando alguma besteira? Né? Eu pregando e pensando isso. Será que eu estou falando alguma coisa errada aqui, que os irmãos estão tudo sério, tudo olhando? E assim, até eu se adaptar nessa questão, nesse contexto, né? A forma de cultuar a Deus, de escutar a palavra. E isso foi um pouco difícil para mim, se adaptar, entender que isso é normal do Batista, né? Essa questão da importância do ouvir a palavra. Então, assim, quando o pastor, ou mesmo qualquer um que está levando a palavra, você vê que os irmãos ficam tudo focados ali. É bem diferente da Assembleia de Deus, né? Não quer dizer que os assembleanos, eles eram pela palavra. Mas essa questão da pregação é algo assim, como se fosse sagrado ali. Os irmãos estão tudo ligados ali, ouvindo você. Até eu acho que às vezes falta um glória a Deus, um aleluia, falta. De vez em quando tem que soltar de vez em quando. Mas realmente é isso, né? Tem essa questão. Quem tem essa oportunidade à frente da igreja. E o Wendel já teve também, né? À frente da igreja. E você não tem esse retorno, né? Que na Assembleia tem muito. Acontece esse choque, realmente. É muito bem lembrado. Vamos lá. Sim, pode ir. Só um ponto que eu acho que também tem um choque cultural muito forte. É a questão do apelo no pós-culto, né? Eu acho que... Aí são visões diferentes, né? Para um assembleano, um pentecostal de maneira geral, ele entende que o inimigo ele está a todo custo querendo que a pessoa não vá para frente, né? Não que isso seja errado. E aí eles veem, tipo assim, toda uma pressão ali, o cara não quer sair, então eu tenho que ir lá, conversar com o cara, instigar ele a poder ir lá para frente, porque o inimigo está fazendo tudo para que ele não vá. É à toa que os apelos na Assembleia de Deus, às vezes demoram 5, 10 minutos. O pastor ele louva um louvor, louva 2 louvores, para até a pessoa ir lá, para frente lá, se sentir com a amigo, não saia sem Cristo. Já na Batista a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente crê que quando a mensagem ela toca na vida do irmão,
independente do... Eu sei que claro, né, o inimigo ele trabalha para que você não se converta, mas a gente quando a palavra ela é muito clara, automaticamente a gente decide tomar essa decisão para Cristo. Porque muitas vezes ou não tem apelo, ou quando tem aqueles apelos muito rápido, que a pessoa já entende ali e já vai logo para frente, ou então no final do culto conversa com o pastor e naturalmente acontece isso aí. Que tem igrejas que falam, irmãos, quem quer se converter, no final do culto você fala procura o pastor, procura o diácono, né? Uma coisa assim, né? Muito para não ter essa questão do apelo, que na Assembleia de Deus é muito forte. A presbiteriana também não há esse apelo, né? Muitamente a mesma visão da Igreja Batista. Detalhe, só uma coisa sobre isso que o Denis falou, sobre essa questão do apelo, né? Aqui tem o apelo na palavra, né? A palavra em si ela já é um apelo. Mas normalmente quando tem, o pastor diz, né, se você se sentir tocado pela palavra, depois vem aqui, estarei aqui na frente e tal. Mas eu vejo uma diferença, que às vezes eu via na Assembleia, é que uma coisa é você chamar, você pregar a palavra, sim, a pessoa entender, e o pastor chamar e ficar ali, né, esperando, e a pessoa ir lá na frente por ela mesma. Eu acho assim um pouco forçado quando tem um apelo e a pessoa do lado, olha, chama aí o irmão aí, fica cutucando ele e tal. Aí a pessoa do seu lado fica, rapaz, vamos lá, eu vou com você, não sei o que. Você tá entendendo? E aí por isso que o pastor até deixa bem claro, se você não vier aqui agora, no final do culto você pode nos procurar e tal. Então essa questão de ficar ali mexendo e tal, não precisa. Se o apelo já foi feito, a pessoa foi tocada pelo Espírito Santo, né? Eu creio que ela vai ser direcionada. Tem muitas situações também de irmãos que aceitaram no ambiente da sua casa, né, em algum outro local, que não precisou ir na frente. Lógico, depois você vai ser apresentado pelo pastor, né, como já aconteceu aqui na igreja, de irmãos procurarem o pastor na quarta-feira, na semana, até no domingo pela manhã, e à noite o irmão é apresentado à igreja, né, como um novo convertido e tudo. É até importante para a recepção da igreja, para direcionar para alguma coisa, mas essa questão da conversão ela é realmente bem aberta, assim, vamos dizer assim. Só comentar não é uma coisa engessada, né? Tem que ir lá na frente para aceitar. Não, você pode... Sim. Uma coisa que também é muito comum é a forma como um visitante ele é taxado em ambas as igrejas, né? Se você chegar numa assembleia, primeiro que ele vai perguntar tu é de qual congregação? Aí não quer tu é de qual igreja, né? Verdade. E aí, se for congregação, massa, ok, um irmão muito próximo, né? A gente compartilha a mesma visão. Se uma pessoa de outra igreja já tem um impacto diferente, que é o que? É assembleano? É presbiteriano? É batista? Aí já fica aquele no ar ali. Exatamente. Inclusive foi o que eu fiz com o Freitas. Eu perguntei de qual seita ele ia chegar. Não, brincadeira. Não é nem um pé atrás. E se a pessoa não for de uma igreja, ou bota desigrejado, ou bota irmão em Cristo, né? Já bota... Já taxa ali como uma pessoa que em observação, né? Já sabe ali que não é crente. Na Batista não tem isso. Como é seu nome? Você veio de onde? Tipo assim, mas o veio de onde não é nessa curiosidade de querer saber quem é a pessoa, essa igreja boa, não. É tipo assim, só para mesmo conhecer a pessoa, né? Para ter um contato melhor ali, ter o pastor apresentar bem. Então, há essa diferença. Que aí entra a questão do impacto, porque muitas vezes vem um irmão e a gente não consegue ater muito se a pessoa é crente, se não é, tal. Então a gente tem essa questão mais livre, né? E aí também tem a questão que foi falado de roupas, costumes, que você diferencia muito de outra igreja para uma assembleia. Se uma mulher for de calça na assembleia, não é assembleano, já descarta a possibilidade. Aí já começa a ter outras conjecturas, né? Ou se é um batista, ou se é até mesmo de uma igreja mais parede preta, igrejas mais modernas, mais liberais. É verdade, tem toda a razão, é isso mesmo. Vários choques, né, culturais que quando a pessoa vem de outra denominação, até no presbiteriano também, quando vem, é diferente, né? O presbiteriano lá, eu já fui para algumas igrejas que de manhã é paletó, meu amigo. Paletó, gravata e todo mundo chique, né? Assim, você fica meio que... Eu, por exemplo, batista, cheguei no presbiteriano e recebi um choque, né?
Ali é realmente um pouco diferente, mas existe essas diferenças, né? Tanto de culturais, é importante também. Mas vamos passar para outra pergunta, né? E essa pergunta ela é mais no âmbito de experiência de vocês, né? E aí vocês podem dar a opinião de vocês à vontade. Além de tudo que nós falamos, né? Aspectos culturais também influenciam essa adaptação. Uma igreja batista em uma grande cidade pode ter uma dinâmica diferente, né? De uma ou outra que é numa comunidade rural, por exemplo. Uma igreja batista numa comunidade rural é diferente de uma igreja na grande cidade, batista é uma grande cidade. Do mesmo modo, o envolvimento com ministérios, a participação em pequenos grupos e o estilo de adoração podem variar bastante. Como nós falamos aqui a respeito dessa integração dos ministérios, né? Na Assembleia você já tem a oportunidade, né, de ter a palavra ali, de levar um louvor, um hino. Já na Batista já você precisa ter uma caminhada, né? Ter ali uma situação um pouco diferente. Existem grandes diferenças de uma pessoa que sai de uma denominação para uma batista e da pessoa que sai de uma outra denominação para uma batista. Por exemplo, um batista que vem de uma Assembleia de Deus e um batista que vem de uma presbiteriana. Existe essa grande diferença? Quais são as principais diferenças para vocês? Quer responder primeiro ou responder primeiro? Responde, Denis. Já está aí no microfone, já está no ponto. Pessoal, Falou agora, pronto. Bora. Eu penso da seguinte forma, né? Para quem não sabe, né, a Assembleia de Deus no Brasil, ela veio da Igreja Batista. Sim. E a Assembleia de Deus, de geral, veio da Igreja Metodista. E aí, pela Assembleia de Deus, ela vinha de uma Batista, ela herda muitas doutrinas e... Sim. Não os costumes, né? Ela herda muitas doutrinas. Muitas são pré-milenistas, tem toda uma escatologia que é bem parecido com a Batista. Então, nesse quesito, a mudança teológica ela não é tão diferencial, né? Ela é até mesmo saudável. O que vai mudar é só o modelo de governo, que a Assembleia é episcopal e a Batista é congregacional e outras coisas. Então, assim, questão teológica, eu acho que o impacto ele é bem menor por ser vindo, pela Assembleia ter vindo de uma Batista, né? Já na presbiteriana, o choque teológico ele é um choque teológico muito forte. Porque os presbiterianos são amilenistas, lá eles criam o batismo por aspersão, enchem a imersão. Então, assim, tem um choque teológico muito grande. Não é à toa que eu acredito que a pessoa que sai de uma presbiteriana para uma batista, ela renuncia muitos costumes, né? Muitas teologias que a presbiteriana prega, que ela está ali a fim de negar, não de negar, né? Mas de viver uma nova realidade teológica. Mas, assim, seguindo a adaptação de costume, eu acho que os costumes, o estilo de pregação presbiteriana, dessas igrejas mais tradicionais, ela é um pouco parecida com a igreja batista. Não é à toa que muitas vezes a gente escuta muitos pregadores presbiterianos, o próprio Nicodemos, o Hernando Dias Lopes, o Marco Grancunaco, e a gente consegue tranquilamente ali escutar, né, e se sentir bem. O Marco Grancunato, ele é Batista. Ele é batista, né? Batista. Ele é batista. Batista. Igreja Batista da Redenção. Lá de São Paulo. Então me confundi. Enfim, muitos reverendos que a gente consegue. Ele é quase presbiteriano mesmo. Que a gente consegue escutar e se sentir bem alimentado, né? Sim. Muito porque o estilo de pregação, o estilo de culto, de louvor, ela é muito parecido com o batista. É à toa que a gente escuta muito por Red Sola, IP Alpha, que são bandas que originalmente presbiterianas, que tem um louvor muito bom, que a gente consegue escutar. Mas já no quesito de costume, eu acho que o impacto para a Assembleia é muito forte. Porque os presbiterianos falam em línguas, dá glória a Deus muito alto. Então, assim, tem um impacto de mão dupla. Tanto um batista que vai para uma Assembleia, ele sente esse impacto, ele não se sente tão acolhido, não sente calor, ele fica... Esse irmão gritando, ou vice-versa. A pessoa que é acostumado com esse culto mais fervoroso, quando chega numa batista, tem um impacto muito forte. Que é aqueles irmãos tranquilos. Alguns impactos são menos, como eu já falei. Os frios, né? Frio, exatamente. Mais frio é o presbiteriano, né? O gelo. O presbiteriano é sorvete,
Meu Deus, brincadeira pra todos. Então, assim, você sente essas diferenças de impacto, né? De você chegar numa assembleia e ir para uma batista e sentir aquele mais morno, como o pessoal fala, né? Os assembleanos. Fale morno não, pelo amor de Deus, aqui. O morno, Deus. Vai ter que ser quente ou frio. Tem que ser quente ou frio. Frio. Mas já de uma batista presbiteriana você não consegue ter esse impacto. Só um impacto teológico, que é o que muitas vezes incomoda, né? Sim. Que muitas vezes é um requisito de você não querer sair de uma batista para uma presbiteriana. É muito o fator teológico, não o fator de costume. Já o fator de você sair para uma batista para uma assembleia, eu já acho que é o fator de costume e não fatores teológicos. Sim, muito bom. Show. Beleza. Vamos lá. Felipe. E aí, Wendel? Bom, a diferença, eu vou dizer pela minha experiência, né? Porque quando eu saí da Assembleia, eu procurei presbiteriana. Eu fui para algumas presbiterianas, também fui para algumas batistas. E em nível, realmente, vai nessa pegada que o Denis estava falando, né? Agora, em nível de impacto, o impacto é maior da Assembleia para presbiteriana do que da Assembleia para batista. Teologicamente, realmente, é muito parecido, né? Não batiza criança, muitos são pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, etc. e tal. Então tem muito da doutrina. Agora, quando você vai realmente para uma presbiteriana, você vê lá aqueles pastores com aquela, acho que é estola sacerdotal que chama, Sim. não sei, algumas adotam, né? Aquelas roupas assim cobrindo e tal. Algumas pessoas, isso aí que eu ia dizer, algumas pessoas até pensam, rapaz, é igreja católica, né? Inclusive o presbiteriano que batiza criança, o pessoal até costuma confundir, né? E enquanto que nas assembleias eles apresentam, né, as crianças. Agora, isso é para quem olha muito para a questão doutrinária. Porém, em algumas assembleias, a gente vê muito o desenrolar do culto. Tem muita palma. Eu acho que o impacto ele vai mais nesse lado também. Hoje em dia, perdão, só para hoje em dia, muitos batistas adotam essa questão das palmas, né? Uhum. E aí já meio que o batista chegando na assembleia, ele vai ficar um pouco mais à vontade, eu acho, até nessa questão das palmas. Sim. Nessa questão das palmas. É uma roleta russa, então. Tipo assim, você pode ir para uma batista que é mais agitada. Isso, exatamente. Ou você pode acabar caindo numa batista que é mais tranquilona, né? Sim, exato. Aqui, eu acho que aqui, apesar da gente ter uma certa tranquilidade, por assim dizer, né? Mas a gente tem uma certa animação também. Nosso pastor, eu até falo às vezes com a Vitória dizendo que às vezes ele dá uma pentecostalizada na mensagem. Ele dá umas, né? É diferente de alguns pastores batistas que ficam às vezes naquele mesmo tom, né? E nós temos dois pastores aqui que são, né? Por exemplo, o pastor Chagas e o pastor Leonardo, né? O pastor Chagas já é o mais pastor, eu convivo que o pastor mais de 20 anos. Então é um pastor que eleva a voz, lógico, né? Em alguns momentos, dá ênfase, mas diferente do pastor Leonardo, que já tem uma diferença de pregação. Sim, né? sim. Eu acho os dois. É o meu termo, né? O pastor Furtado é o meu termo, né? Furtado é o meu termo, exatamente. Eu acho que um assembleano que chegar aqui e ver, por exemplo, o pastor Leonardo pregando, daqueles dias... Opa, estou na igreja certa. Opa, não estou vendo Vou muita mudar diferença, nada. acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Então, acho que esse costume, ele impacta mais do que a teologia em si. Se você olha mais pelo costume, você vai ter um maior impacto, sim. Se você é uma pessoa que batia muito palma, que dançava ali no culto e tal, que tinha todas aquelas coisas ali no culto pentecostal, você vai ter um impacto na batista ou na presbiteriana. Sim. Mas, teologicamente, é isso que o Denis está falando mesmo. Porque, como um vem do outro, né? Então, as diferenças não são tantas, né? Diferente mesmo da presbiteriana. Você acha que eu vou fazer essa mesma pergunta para o Freitas, né? E para o Denis também. Quem tem mais dificuldade de se adaptar? Porque não é mais dificuldade, vamos dizer assim, mas quem tem mais... Assim, vai demorar um pouco mais para se acostumar, né? Se adaptar. É o assembleano ou o presbiteriano?
a se adaptar ao que Ao é um batista. batista, sem dúvida nenhuma, assembleiano. É? Assembleiano, muito. Batista e o presbiteriano, o pessoal costuma brincar que eles são primos, né? Não são irmãos, são primos. Ah, é? É, brincadeira. Mais culturalmente, né? Mas culturalmente, olha só, tem pregação expositiva nas duas, profundidade mesmo na palavra, a questão de uma centralidade ali no culto, os louvores, muitos não todos, né, são cristocêntricos, né? Enquanto às vezes você vê nas outras igrejas assim um louvor estranho, né? Mas eu acho que a gente tem mais em comum entre batistas e presbiterianos do que entre Assembleia e Batista. Freitas, pode também responder essa pergunta no final, lógico, mas também pode falar sobre as diferenças. Eu costumo classificar aqui, eu estou conversando com a minha esposa, Thaís, né? Eu costumo classificar aqui o assembleiano, ele ali, ensino médio, aquela coisa, né, bem agitada, o batista é a graduação e o presbiteriano é o doutorado, que é uma coisa mais, né? Foi a diferençazinha, só para a gente entender melhor como é que é a classe, lógico que é só para a gente diferenciar, né? Então, nossa, sim, vamos. Pronto. Antes de comentar sobre esse assunto, é interessante, eu estava até pensando sobre isso, que como eu fiz parte já, tanto da Batista como da Assembleia de Deus, já visitei algumas presbiterianas e conheço alguns irmãos, né, de todas as denominações. Dentro do contexto há sempre um preconceito, né, em todos os lados, tanto do tradicional como também dos assembleianos. Para quem está dentro da Assembleia de Deus, quando se fala de um batista, apesar de considerar um irmão, né, em Cristo, mas há aquela ideia de que falta alguma coisa, está faltando algo, né? Está faltando poder, ou seja, está faltando ser revestido do Espírito Santo. Né? Isso me incomodava muito quando eu estava dentro da Assembleia de Deus, né? Porque sempre, como eu vim da Igreja Batista, eu tinha algumas crenças batistas, e quando eu estava envolvido dentro da Assembleia, sempre, tanto da parte da liderança, com todo respeito, como também de alguns irmãos, e até mesmo por literatura, essa questão, né, de que faltava algo, que faltava esse revestimento, e aí sempre eu me incomodava. Por quê? Porque eu discordava da questão doutrinária, né, dessa perspectiva pentecostal. Essa ideia de que dá a entender que o cristão precisa ser batizado duas vezes, né? Que é o da conversão, que é uma coisa, e o do batismo com o Espírito Santo. Então esse é um ponto muito forte que eu realmente discordo até hoje, né? Não consigo enxergar dessa forma. Acredito sim que um cristão que nasce de novo, ele deve ser revestido no sentido de que ele tem que buscar Deus, ele tem que orar mais, ele tem que buscar a leitura bíblica para estar apto a realmente realizar a obra de Deus com eficácia. Mas não que ele precisa ser revestido, né, ter uma experiência secundária, né, após a conversão. Então isso para mim, eu sempre discordei. Então, assim, há um preconceito dentro da Assembleia de Deus, né, para quem é batista ou para quem é presbiteriano, como eu disse, né, eu sou veteriano, né, são frios, né, então, como é que pode, você vai deixar a gente aqui da Assembleia de Deus para ir para uma igreja fria, para uma igreja que não acredita no batismo no Espírito Santo, né, que não tem o Espírito Santo, deixa eu até dizer isso, né, então, assim, há uma ignorância, não sei se chega por questão do conhecimento, mas por questões mesmo de não aceitar, né, talvez seja isso. E dentro do contexto tradicional há um preconceito um pouco pejorativo, como se os assembleanos fossem ignorantes, né? Sim. E não é bem assim, né? Como eu fiz parte da Assembleia de Deus, pelo menos na minha igreja que eu fazia parte, os irmãos, eles tinham EBD, né? Escola Bíblica Dominical, a EBD era muito bem preparada, as revistas, né? Em 3 meses é uma revista nova, com temas novos, com teólogos, né? Nacionais, conhecidos nacionalmente. Então, realmente, nesse quesito de conhecimento, hoje a Assembleia de Deus ela não deixa a desejar em nada. A questão é pessoal, né? Muitos irmãos realmente são desleixados, não buscam realmente conhecer, até porque a Assembleia de Deus, a grande parte delas, elas estão em locais simples, né? Ou seja, são de pessoas simples, pessoas que não têm um conhecimento, eu digo, natural, né? O conhecimento da educação muito pouco, né? Não são pessoas estudadas. Então, assim, é uma igreja onde está em locais onde não há necessidade daquele conhecimento elevado. Então, é essa questão do outro choque, né? Que quando você vem para uma batista, você vai ter que realmente buscar mais o conhecimento, porque você vai estar pregando para pessoas com níveis mais elevados. Sim. Então, há esse choque também entre os batistas. Então,
por essa questão, há um preconceito. Não, os assembleanos são ignorantes. Não é bem assim. A gente vai ver dentro da Assembleia de Deus grandes homens que conhecem muito a Bíblia, né? Conhecem muito a palavra de Deus. A gente vai debater lá assuntos profundos. E eu sempre costumo dizer, isso é um fato. Pode ver, ó, que dentro da nossa própria igreja, as pessoas mais ativas vieram da Assembleia de Deus. Vieram da Assembleia de Deus. E se não vieram, tem características como o nosso pastor assembleano, né? Então, assim, a Assembleia de Deus ela é um berço, né? Ela é um berço que prepara pessoas para a obra de Deus. E agora, respondendo essa questão de diferença, eu acredito que... Eu acho que um presbiteriano ele tem mais dificuldade de fazer parte de uma Assembleia de Deus. Eu penso um pouquinho diferente. Eu vou dizer o porquê. Não, o presbiteriano com certeza tá a diferença da Assembleia de Deus, seria para Batista. No caso, o assembleiano e o presbiteriano, dos dois, qual seriam... Pronto, essa é uma pergunta. Né? Exatamente. Pronto. Tu quer saber a diferença, não é isso? Pode ser a diferença, mas também o que seria... Dos dois, qual teria maior dificuldade? Aquela coisa que teria um pouco mais de tempo para adaptação e tal. Pronto, eu acho que é um assembleano também, nessa questão assembleano. Porque o assembleano, querendo ou não, mesmo que ele não concorde, né, ele está adaptado àquela... É tipo naquele cenário que o Denis falou, né? A pessoa se mudou para um outro local, aí tem só... Ele é presbiteriano, tem só Batista, aí ele vai para Batista. Será que ele vai ter um pouco mais de dificuldade? Ou se ele é assembleano, ele vai ter uma Batista dele? O assembleano teria maior dificuldade? O assembleano vai ter mais. Por quê? Porque, como eu disse, né, na Assembleia de Deus, o carro-chefe da doutrina assembleana é o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é o carro-chefe deles, né? Então, dentro da Assembleia de Deus, era uma dificuldade que eu ia enfrentar, que eu não cheguei a enfrentar, mas foi um dos pontos que me fez eu desligar. É assim, para um líder assembleano é necessário que ele seja batizado com o Espírito Santo. Então imagina aí, o cara se torna pastor da Assembleia de Deus e ele não acredita na principal doutrina assembleana. Logo, ele vai se taxar de uma pessoa que falta alguma coisa. Ou seja, não está apto para realizar a obra de Deus, né? Então ele não pode ser um pastor. E se ele for um pastor, ele vai ser muito criticado lá dentro. Então, assim, essa questão do batismo com o Espírito Santo é muito forte. E o que eu quero dizer com isso? Que dentro da perspectiva assembleana, é como se fosse um elemento a mais, algo a mais, né? Que os batistas não têm. Então imagina aí, você está dentro de um contexto, né, que foi ensinado dessa forma, que foi ensinado a você a buscar esse revestimento. Algumas pessoas têm, né, algumas experiências lá, enfim, eu não quero entrar nesses méritos, mas aí você vem para um contexto onde nem pregado, né, dessa forma é pregado essas questões, né? E aí é como se faltasse algo. Porque essa doutrina, ela leva o quê? Leva as pessoas a gritarias, a pulos, né, a emoção. E aí você não vai encontrar isso no meio tradicional. Então você vai ter uma dificuldade quando você vem de um contexto, né, onde tem pulos, onde tem manifestações espirituais, e você chega num local onde o zelo é a palavra, o zelo é a pregação, né, a questão dos batistas, né, a importância principal é a pregação da palavra. Não que lá não tenha, mas só que lá tem sempre essas coisas adicionais. Então você não vai encontrar, então vai haver uma dificuldade. Sim. Então acho que é bem maior de um assembleano, né, do que de um batista. E você, Denis? Eu não sei. Mas vou... Não, mas em relação a essa pergunta, qual a dificuldade? Você acha que também um assembleano teria maior dificuldade de se adaptar? Tem. Assim, eu acho interessante a gente quebrar alguns paradigmas aqui, né? Sim, sim. De como o assembleano ele enxerga um batista e de como o batista enxerga um assembleano. As pessoas têm muita ideia, o batista ele é hiper reformado, ele é hiper tradicional. Mas a gente sabe que o batista, de maneira geral, não é. Não é, não verdade. Porque a maioria dos batistas são da Convenção Batista Brasileira. E eles não são tão tradicionais assim. Talvez um movimento regular seja tradicional, mas de maneira geral os batistas não são hiper tradicionais como as pessoas acham, né? Ou vice-versa. O batista achar que o assembleano ele tem zero zelo pela teologia. Não, muito pelo contrário. Aqui em Fortaleza nós temos 2 centros teológicos assembleanos, a Estadec, o Seminário Teológico Pentecostal da cidade, que são muito fortes e são biblicamente excelentes, né? Ótimos professores, sim, alguns colegas meus. Então, sim, você tem que quebrar esse paradigma de um com o outro, né? Então, assim, o impacto ele é muito forte culturalmente da Assembleia para a Batista, muito por conta disso. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, que aí é um perigo muito grande, eu ouvi uma pregação, vou nem citar o pastor para não
querer manchar a imagem dele, mas ele fala como um cristão ele deve se comportar ao buscar uma igreja teologicamente saudável. E ele vai citar pontos em que a pessoa não tem condições de estar sempre presente em uma igreja saudável. Ele vai dizer, se você puder ir só no domingo, você vá. Se você puder ir 2 vezes na semana, você vá. Se você puder mudar de cidade para estar próximo da igreja, ou mudar de bairro, você vá. Só que ele encerra com o seguinte ponto. Se nenhuma dessas hipóteses não for viável para você, fique em casa. E aí isso me preocupa bastante, porque até que ponto você deixa de ir para a igreja porque essa igreja não é saudável. Outra coisa, quem é o seu espelho de pastor? É o pastor da internet? É o pastor local? Eu costumo sempre dizer que Deus ele envia um pastor para cada uma das pessoas, né? O meu pastor ele é o pastor Leonardo, que é um pastor que eu prezo muito, que eu sou muito bem alimentado, né? Vai ter outros irmãos que vão ser outros pastores locais, né? E Deus dá a cada um o seu pastor, né? E não tem um pastor melhor que o outro, né? Não tem um pastor que é mais pastor que o outro. Ou a pessoa ela é pastor, a pessoa não tem vocação para ser pastor. Independente de onde seja, se é um local simples, se a pessoa não tem uma estrutura física de igreja boa, um pastor tão teológico assim, alguns vão ter mais conhecimento que o outro, mas ainda assim continua sendo pastor de cada um. Então a gente tem que quebrar esse paradigma de que há essas diferenças absurdas que não existem e também a gente poder conhecer um pouco mais de um com o outro. E essa questão que foi falada, até o Wendel comentou, do impacto presbiteriano para a Assembleia. Aí eu já acho que é os 2 impactos. O impacto teológico e cultural. É o impacto duplo, que eu acho que afeta bastante, ou vice-versa, né? Sim. Da Assembleia para o presbiteriano. Perfeito, é isso, exatamente, né? E caminhando para o fim do nosso episódio, podcast, né? O segundo episódio, o primeiro lembrando a todos que estão acompanhando, ouvindo, vendo e acompanhando o nosso podcast. O primeiro episódio teve com o nosso pastor, né? Respondendo algumas perguntas de alguns irmãos enviadas lá no grupo da nossa igreja e perguntas pertinentes, perguntas que atraem a atenção de muitos, não só da nossa igreja, mas de muitos irmãos espalhados aí por este mundo e por este Brasil. Mas caminhando para o fim, a terceira e última pergunta, acredito que vai ser bem direta, né? Como funcionam os trâmites de uma igreja assembleia para uma batista, né? Como uma carta de mudança, alguma coisa assim. Como é que foi o trâmite de vocês? Como é que foi? Vocês simplesmente conversaram com o pastor e vieram para a igreja? Ou teve algum trâmite? Existe alguma coisa que tenha que ser feita para sair de uma assembleia e vir para o batista? Bom, no meu caso, não existe a questão da carta de mudança, né? Primeiro, você não pode sair rebelado, né? Até porque não tem como recomendar alguém que sair rebelado, né? Mas normalmente isso funciona quando a pessoa tem que se mudar para uma outra cidade, não tem como ficar ali na assembleia, e ela tem que ficar num local onde só tem uma batista, né? E aí o pastor, ele assina lá, recomenda, diz que o irmão está em comunhão com Cristo, etc e tal, né? Para ele não chegar lá uma pessoa totalmente desconhecida. Daí o que acontece? No meu caso, eu não peguei uma carta de mudança, né? O que eu fiz, na verdade, foi conversar com o pastor, expliquei lá a minha situação, chamei ele lá em casa, né? A gente conversou, ele, a minha esposa, e eu cheguei aqui realmente sem carta de recomendação nenhuma. Por quê? Porque nem me veio na cabeça pedir uma carta de recomendação. Pelas coisas que estavam acontecendo, eu nem lembrei disso. Mas é bom que se tenha realmente essa carta, né? Para que o pastor possa receber, possa saber quem que ele está recebendo ali na sua igreja. E no meu caso, não tinha como o pastor Leonardo saber quem eu era. Apenas o tempo iria dizer isso, né? E aí eu deixei que o meu testemunho falasse por si, né? É claro que a carta, ela é importante, né? Porque hoje em dia, se você vai para uma igreja e o pastor recebe você assim, coloca você logo nos cargos, por assim dizer, né?
sem ter uma noção do que você fez no passado, corre-se o risco de você falar alguma besteira ali, ou começar a fazer um burburinho. Esse irmão é aquele irmão que quer criar muita polêmica, eu não sabia que ele era assim, mas aí já era. O camarada já está lá, já está com cargo, ele já está pintando e bordando, e dependendo da igreja, quem sabe até criar uma rincha, enfim, né? Mas a questão dos trâmites, elas são bem simples, a não ser, e aí a gente entra naquela questão lá do batismo, né? Os irmãos pensam assim, aquela igreja ali não é uma igreja fria e tal, e aí o pastor, que for um pastor assembleano bem roxo, aquele camarada assim que olha com aquele preconceito para os batistas, né? Ele pode pensar, não vou dar carta de recomendação porque ali o pessoal não acredita nos dons, etc e tal, não sei o quê. E aí eu acho que é uma visão um pouco mais antiga, né? Quando na verdade a gente sabe que os pastores da Assembleia consideram sim aqueles que são da Batista como irmãos em Cristo. Essa questão até pontuar rapidamente aqui, essa questão do batismo com o Espírito Santo, que é uma coisa que eu acho errado nas assembleias, é a pouca informação que se dá a respeito desse assunto dentro das outras igrejas, porque lá dentro, quase que a maioria dos irmãos pensam o quê? Dos batistas? Que nós não acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Porém, não é que nós não acreditamos, nós acreditamos sim, mas nós acreditamos de uma outra forma que eles acreditam, certo? Só que dizer isso para eles, isso não acontece muitas das vezes, né? Os assembleianos, eles não têm essa informação. Por quê? Das duas, uma. Ou porque o pastor não sabe, ou porque se sabe, ele não passa essa informação para os irmãos da Assembleia, para que eles saibam. Não, eles acreditam sim no batismo com o Espírito Santo, porém de uma outra forma. E aí, eu creio que isso seria até um ponto de contato, para que a gente diminuísse mais essa distância que existe entre as igrejas. Perfeito, é isso. E aí? O Denis, pode falar. É importante, né, sobre essa questão de trâmite, a gente vê como é que perpassa, né, esse trâmite de uma igreja para outra. Por exemplo, hoje, se eu decidisse mudar de igreja, não tenho interesse, pessoal, né? Mas olha aí, deixando a dica. O meu único trâmite que eu teria era ter uma conversa com o pastor, né? E aí o pastor ele teria um poder de entendimento, né, de me mandar uma carta ou não, e o máximo que eu poderia passar era por uma assembleia para discutir, falar sobre a minha mudança de uma igreja para outra, e possivelmente essa carta ela sairia de maneira bem tranquila, né? A não ser em casos bem extremos, né, que não tem como recomendar mesmo, muito o testemunho da pessoa, mas no geral esse trâmite é um trâmite bem tranquilo. Quando você sai de uma assembleia para uma batista, o trâmite é totalmente diferente. Por quê, Denis? Porque não vai envolver só o pastor local. Ele vai envolver a igreja local. Geralmente essa igreja é ligada a um ministério que tem várias igrejas. Perfeito. Então ela vai envolver até mesmo a sede. Ou seja, às vezes quem manda a carta não é a igreja local, é a própria sede. Verdade. E aí muitas vezes a sede ela vai barrar, porque ela não tem o ponto de ligação da igreja que está saindo para a igreja que está entrando. Porque, por exemplo, por mais que o meu antigo pastor tivesse um contato com o pastor Leonardo para poder entrar, ainda assim não era o suficiente para definir de fato que eu seria uma pessoa apta para estar mudando de uma igreja para outra. Aí já é outros trâmites, por isso que em muitas igrejas assembleias, Tempo Central é assim, Canaã, não sei se a Bela Vista é assim, eles não aceitam nenhuma carta de mudança que não seja por uma mesma congregação. E isso não vou levar ao ponto que eu acho errado, né? Lamentável também, né? Porque eu não entrei por uma carta de recomendação, mas são ordens da igreja, então a gente acaba aceitando e respeitando. Por outro lado, esses trâmites de mudança é um ponto que eu acho muito positivo aqui na Batista. Primeiro, quando eu entro numa igreja batista, eu passo um tempo sendo observado, eu passo por uma classe de integração e em seguida eu sou levado para a assembleia para ser votado ou não, com carta de mudança. 50% mais um voto, sem carta de mudança,
100% de unanimidade dos votos. Eu acho isso muito importante, porque a igreja consegue avaliar a pessoa, a gente consegue sentir, se adaptar para, antes de entrar, a gente ser, de fato, discutido pelos irmãos, se eu estou apto a estar na igreja, convivendo com os irmãos, ou se é algo que deveria esperar mais um tempinho ou algo do tipo. Na Assembleia, o processo é diferente, porque você não passa pelos irmãos, você tem uma conversa com o pastor, e aquele pastor decide se ela vai ser aprovado como um membro ou não. E já vi muitos casos em assembleias do pastor ir aprovar um irmão que não era apto a estar na igreja. Ele não tinha uma boa recomendação na igreja antiga, não houve esse perpasso de a igreja conhecer o irmão, o próprio pastor tomou a decisão e após esse irmão virar membro, aí começou a baderna, o irmão começou a se desviar, começou a se desvirtuar a igreja, e isso é muito perigoso, né? Então eu acho que esse trâmite, ele varia muito. Se for de umas igrejas que é mais independentes, ela é mais fácil de ocorrer, é mais fluido o trâmite. Se for uma igreja maior, é mais complicado. E também essa questão de receptividade. Na Batista eu acho mais organizado. Na Assembleia, o fato de eu ter contato só com o pastor pode ser um pouco perigoso. É isso. Agora o Felipe Freitas. Muito bom. Sobre a minha experiência, né, nessa questão do trâmite, foi um pouco complicado para mim, porque assim, do mesmo modo que eu fiz amizades aqui na Batista, também eu tinha muitas amizades na Assembleia de Deus. E não tinha uma causa contra a igreja em si, né? Assim, questão de problemas com algum irmão ou irmã, enfim, a gente realmente éramos crentes saudáveis, né? Muito amados pelos irmãos. Então, assim, foi uma decisão pessoal mesmo, né? Crenças mesmo minhas, que eu queria voltar às minhas origens, que são batistas, eu sou bem batistão, né? Os irmãos que às vezes a gente discute, debate sobre esses assuntos. Então eu queria voltar realmente para minhas origens, para me ter paz, né? Para mim realmente viver aquilo que eu acredito, quando eu for pregar aquilo que há concordância com aqueles que escutam. Então eu queria realmente voltar para minhas origens. Isso não estava me fazendo bem. Então eu tinha uma dificuldade grande, né? De chegar para o meu pastor e dizer assim, pastor, estou me desligando da igreja, porque não tinha nenhuma causa, né? Mas por quê, meu irmão? E aí eu tive que realmente conversar com a minha esposa, a gente ver o que a gente ia falar, claro, não ia mentirmos, né? Ia falar a verdade. E falar que nós não concordamos com alguns pontos, que eu queria voltar para minhas origens, e conversei com o meu pastor. E aí uma coisa que o Denis pontuou bem interessante, que é um pouco diferente da Igreja Batista, né, das Assembleias de Deus, é que a Assembleia de Deus ela está sempre ligada a uma sede, né? Então a igreja que eu fazia parte era uma subcongregação, que era submisso à sede, ou seja, não era meu pastor que tomava essa decisão, que poderia me dar uma carta de recomendação. Eu tinha que ir lá na sede, né, falar com o responsável maior lá, com a pessoa maior, e no caso lá era uma missionária, e aí tive que marcar um encontro com ela para estar conversando, né? E aí foi difícil, né? A gente conversou lá, passou a noite lá, ela quase não deixou ir, né? Fez propostas assim para me ficar, enfim, eu já estava realmente decidido a me desligar, me desliguei. E sobre essa questão da carga, né? Quando eu vim para a Igreja Batista, eu falei com o pastor Leonardo, conversei com ele, né? E ele disse, não, meu irmão, fique tranquilo, não há necessidade, né? E aí, quando eu entrei na Igreja Batista, eu entrei na sala de integração, né? O que foi uma coisa muito importante, que é conhecer a história dos batistas, né? Conhecer um pouco da igreja local. E eu passei, foi um ano mais ou menos, né? Na sala de integração. E para mim foi muito bom, para mim realmente confirmar a minha decisão, né? Realmente estar firmado. E foi isso, né? Então não houve carta no meu caso de recomendação, mas se eu chegasse no pessoal da liderança lá, eles iriam me dar sim, mas o pastor disse, não há necessidade, né? Pode ficar tranquilo, a gente vai se conhecendo aqui, né, na caminhada, e graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Agora eu vou colocar uma lenha na fogueira. Quem aqui ainda tem contato com o seu pastor da antiga igreja? Então, assim, é importante a gente Só para quem tá ouvindo, os três levantaram a mão aqui, né? Foi, então assim, a gente não saiu por nenhum problema com o pastor, com o irmão. Muito pelo contrário, eu sou muito próximo do meu pastor também, a gente conversa e tal. Sim. Então, assim, foi questões culturais, algumas coisas assim meio específicas, né, que causaram a mudança. Então, não foi nenhum problema, então. Graças a Deus, tava com medo de alguém não levantar, né? Isso mostra que é um assunto importante. Tanto que ele foi o último a levantar, né? Esperou todo Só levantou depois que eu não levantar.
isso mostra que é um assunto importante, essas questões É um assunto culturais, muito né? importante, Culturais, doutrinárias, importante. né? O meu próprio pastor sempre me convida, né? Felipe, você está com oportunidade, eu que fujo um pouco, né? Eu fico ali, vai dar certo, pastor, Tá. aí. Agora ele vai saber que é tudo. Agora... Não mandei esse episódio pra ele, né? Aí você tá me convidando, Felipe, tá com oportunidade para pregar no domingo, né? Que é o dia que tem mais gente e tal. Aí, pastor, passando essa semana na outra, eu vou visitar a igreja, Pensar, né? Mas vai dar certo. Mas assim, meu pastor mesmo atual, né? Que é o pastor Leonardo, sempre tá ciente, pastor, eu recebi um convite, aí se eu acha que eu vou, esse cuidado, né? A gente brinca assim e tal. Mas enfim, tem dado tudo certo, graças a Deus, com o meu antigo pastor também. Tem um ponto interessante nessa questão da mudança aqui, né? Que os batistas, eles... Quem vem da presbiteriana, ele tem que se batizar novamente, né? Tem esse ponto nessa questão da mudança. Quem vem da presbiteriana tem que se batizar novamente. Já que vem da Assembleia, não precisa se batizar novamente. Passa por uma sala de integração, né? Para ser integrado, conhecer o meio batista, e já é membro, né? Já não. O presbiteriano ele tem que ali se batizar novamente. Muito por conta dessa questão do batismo de criança, né? Que é considerado lá já um batismo por imersão. Exatamente, também por imersão, né? A questão da imersão que o próprio Jesus deu exemplo lá na igreja. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Sim. Outro tema, outro debate aí. É outro debate. E também da profissão de fé, né? Quando a gente entra na igreja, Profissão a de gente fé, exatamente. tem a convicção de que a gente vai seguir aquelas doutrinas. A gente não fala nem de presbiteriano, né? Mas tem igrejas que, se a gente for fazer a transição, a profissão de fé difere muito. E a gente tem que fazer o rebatismo. Não rebatismo, não. Um novo batismo, né? Novo, né? Não Não foi batizado, não foi É. aceito, não foi batizado. Não foi batizado Só uma águazinha ali. Não foi batizado. Ih, rapaz. Ó, tem mais um episódio aí pra frente, ó. Depois para com ele no final. Enfim, então a gente acaba tendo um novo batismo mesmo. Perfeito. Mas em casos que doutrinas são parecidas, não tem um porquê de não ter. Se o principal, biblicamente, está em comum, então amém, né? A gente... Bom, É isso, legal, né? Legal demais esse episódio. Acho que foi muito proveitoso para quem está acompanhando a gente, né? Quem tiver mais dúvidas, basta procurar o Denis, o Felipe, o Wendel, para tirar as dúvidas, né? Para conhecer um pouco mais. Acho que é interessante a gente conversar sobre isso. E esse episódio é muito importante para quem está acompanhando e quem está naquela iminência de decisão ou está naquele processo de readaptação ou de adaptação ou de alguma dúvida. É importante a gente escutar também o outro para poder aí ver se o problema daquele foi o mesmo, se o problema daquele que aconteceu, né, é o mesmo problema meu. Então isso é muito bom de escutar. Então eu queria agradecer aqui a presença mais uma vez de Denis Silva. Valeu, Denis, um abraço para você, viu? Obrigado. Você que tá sempre dá essa força aí no podcast, nessa ideia tão interessante. Teremos outros episódios, os irmãos podem esperar aí, quem estiver acompanhando pode esperar. Valeu, Felipe, um abraço pra você. Um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Nada, meu irmão. Tamo aí, viu? Valeu, Wendel, um abraço pra você, obrigado. Deus Valeu, meu abençoe. querido. Tamo junto. Tamo junto, é isso. A adaptação à nova igreja, especialmente quando há diferenças culturais e sociais, exige disposição e flexibilidade. No entanto, com um coração aberto e um compromisso sincero com a comunidade, esse processo pode se tornar uma experiência enriquecedora, fortalecendo a fé e o senso comum de comunhão. Um abraço para você, obrigado por tudo, deixa o like, se você está acompanhando pelo YouTube, deixa o like, compartilha e se você não é inscrito, se inscreva no canal da Igreja Batista de Montese. Além do podcast, tem culto, né, tem muito louvor e adoração aos domingos pela manhã, a partir das 10 horas no culto matinal, e também à noite a partir das 6 horas, e em eventuais eventos, né, encontros de uniões como a Uniban e a MCM. Se você quer conhecer a Igreja Batista de Montese, vem aqui, Rua Barão de Sobral 956, no Montese, em Fortaleza. Venha nos visitar, você será muito bem acolhido. Nosso pastor Leonardo e nosso pastor Chagas estarão aqui também abertos para receber você e conversar. Um abraço para você, tudo de bom e até o próximo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe.